Beleza, eu diminuí aqui, gente, a tela de todo mundo, tá? Então não tô vendo a tela de ninguém aqui, não. Então, ó, o rei do reino de Deus, né? Vamos ver aqui, ó, as aulas, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então você vê aqui, gente, ó, no princípio também remete um pouco aí, Gênesis capítulo 1, né? Porque no princípio criou Deus os céus e a terra, tá? Então aqui, ó, ele é como se estivesse principiando de novo, né? Jogando João 1:1 para Gênesis 1:1. No princípio era o verbo, né? E o verbo estava com, ou seja, é mais de um. Inclusive, Justino Marte, quando ele vai falar acerca de Gênesis 1:1, quando ele vai escrever assim, porque no princípio, não, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Justino Marte vai falar assim, se façamos, então é mais de um, né? Ou seja, o verbo está ali. Então, quando diz estava com, é porque existe alguém que estava com outro alguém. Sendo que este alguém que estava com esse outro alguém também era Deus, apesar do texto não estar dizendo que também, né? Mas também é Deus. Mas não é Deus no sentido menor, não é Deus no sentido inferior. Estava com e era também aquele que era como aquele com quem ele estava. Não, estava com e era, né? Theos, né? Era Deus também. Aí no versículo 3 diz assim, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Vamos ver isso aqui? Ó, Apocalipse 19:13. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pela qual se chama é o Verbo de Deus. Olha, o verbo, no princípio era o verbo. A palavra ali no grego é logos, né? Que é o que a gente fala aqui do seminário, logos. Então, o seu nome também era o Logos, era o verbo, a palavra. Jesus era a palavra, né? Jesus era a palavra, estava com Deus e Jesus também era Deus, tá? Vamos ver aqui. Ele é a palavra, ele é o Logos. João 1:1, 1 João 1:1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram ao verbo da vida. Né? O verbo da vida, a palavra da vida, né? A palavra que gera vida. Então, Jesus, ele é chamado, né, de palavra. Jesus, ele é chamado ali de verbo. Né? Jesus, ele é chamado ali, né, de vida. Então, Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, Jesus é a vida, Jesus é Deus, tá? Então, tudo isso aí, a gente está entendendo o que era ele antes. O que era ele antes, né? Ele era a palavra. O que é a palavra? A palavra é espírito, correto? Lembra que Jesus falou em João capítulo 6, versículo 68, ele vai falar assim, a palavra que eu vos tenho falado é espírito e é vida. Então a palavra é espírito. Então quando diz que ele é a palavra, está dizendo que ele era espírito. É porque a palavra é espírito, certo? Vamos lá. Ó, Isaías 43:11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Fora dele não há Salvador. Só que Jesus não é fora dele, certo? O verbo não é fora do Pai. O verbo não é um ser criado. Nós não saímos do Pai, nós viemos da terra, né? Nós fomos criados pela palavra, mas nós somos fora dele. Jesus não é fora dele. Vamos ver aqui. Ó, João 8:42. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então você observa aqui que Jesus,
ele não é fora do Senhor. Fora do Senhor não há nenhum Salvador. Mas Jesus não é fora do Pai. Jesus, ele vem de Deus, ele vem do Pai, ele sai do Pai. Ele é a palavra. É só você imaginar o seguinte, uma analogia. A palavra que você tem saiu de você. A palavra que eu tenho falado sai de mim. Faz parte de mim, né? A palavra não veio fora de mim. E Jesus, o Verbo, ele é a palavra do Pai e sai dele. Se o Verbo fosse fora do Salvador, aí ele não teria como salvar ninguém. Mas como ele sai do Pai, como a palavra, né, que sai da boca do Pai, né, logo ele tem condições de salvar, tá? Tanto é que ele coloca aqui, pois eu saí, né? Eu saí e vim de Deus. Ele não veio dele mesmo, mas ele me enviou, tá? Não veio dele mesmo porque ele não veio também à terra por vontade própria, né? Foi o Pai que enviou a ele aqui na terra. Ó, Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei. Aí você pode pensar, poxa, mas se ele não vai dar a glória dele para nenhum outro, então Jesus não pode receber glória nenhuma, né? Mas olha o contexto, gente. A minha glória a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Imagens de escultura. Aí ele vai dizendo aqui no versículo 12 e 13, é o próprio Pai continuando ainda falando, ó, deem glória ao Senhor. Agora é o Filho, ó, anunciem o seu louvor nas ilhas, o Senhor sairá como poderoso, como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído, e sujeitará contra seus inimigos. Então, o mesmo texto que fala que fora do Pai não há outro, Jesus não é fora do Pai, Jesus sai do Pai. Então, Jesus pode salvar. Eu posso dar glória ao Filho? Pode. Mas não diz o texto que nenhum outro pode receber glória? Nenhum outro que não seja fora ele. Mas o próprio Pai diz para dar glória ao Filho. Glorifiquem ao Filho. Deem glória ao Senhor. Né? Ele vai ser como um homem. Ele despertará o zelo, fará grande ruído e sujeitará contra os seus inimigos. Ou seja, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos seus pés. Tá? Então, o Verbo, ele sai de Deus, ele era Deus, ele recebe glória, ele salva. Mas até então, antes da vida dele, ele era o quê? Ele era o Verbo. Ele era o Verbo, ele era a palavra, certo? Então, quando fala que ele é o Verbo, que ele é a palavra, significa que ele era o quê? Ele era espírito. Ele não tinha forma humana. Lembra de Filipenses 2, quando vai dizer assim? Porque, sendo ele em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Qual era a forma de Deus? Deus é espírito. Né? João 4, 24. Deus é espírito. Então, qual era a forma do Filho? A forma do Filho era espírito. Ele era palavra. Só que um belo dia ele toma forma. Então, a gente está estudando aqui o Filho antes de tomar forma. Ele era palavra, ele era espírito, certo? Vamos ver aqui. João 17,5. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, antes que todo o cosmos existisse, o Verbo já existia. Isso é importante a gente saber? Claro, porque existem muitos teólogos hoje que são teólogos liberais. São teólogos liberais. Esses teólogos liberais, eles dizem que Jesus nasceu realmente de um sêmen humano. Não tem como. Como que Jesus nasceu de um sêmen humano se ele já tinha uma glória junto com o Pai antes que o cosmos existisse? Antes que a primeira partícula subatômica viesse a existir, o Filho já existia. E não era
na presciência do Pai. Era junto com o Pai. Ele já existia junto com o Pai. Então, antes que tudo passasse a existir, ele já existia. Vamos ver aqui. Apocalipse 5, 12, 13. Que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra. Por que eu usei esse texto aqui? É para a gente mostrar que Jesus ele recebe adoração, tá? Glória, ações de graça, isso aqui é adoração, estão adorando ao Filho. Eu vi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que neles há dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graça, e honra, e glória, e poder para todo sempre. Então esse é um texto que mostra que Jesus ele recebe glória, ele salva, tá? E ele é adorado. Jesus é adorado. Não tem como adorar alguém que seja um Deus de segundo porte, gente. Não tem como adorar um Deus de segundo porte. Não existe isso. Jesus ele é Deus no sentido absoluto da palavra. Agora essa parte aqui, né? No princípio era o verbo. Então a gente pegou essa parte aqui, do verbo e estudamos esses textos aqui, né? Apocalipse 19, 13, João 1, 1, Isaías, né? Porque eu queria mostrar ele como verbo, como uma palavra. E agora a gente vai mostrar ele como Deus. Vamos ver aqui. Tu amas a justiça, Salmo 45, 7, e odeias a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Tá? Então nós vemos aqui, não é politeísmo, tá, gente? Não existe vários deuses. Existe dois seres pessoais ali, nesse texto, que são chamados cada um de Deus. O filho é sujeito ao pai, mas isso não tira a autoridade do filho, de maneira nenhuma tira a autoridade do filho. Vamos supor aqui, você vai entender agora isso. Tá lá o casal, marido e mulher. Existe o chefe, o cabeça, que é o marido, e tem a mulher que é submissa. Mas ambos são seres humanos. O mesmo DNA que está na mulher está no homem. Não muda. Não muda. Mas um é o cabeça. Certo? Mas a mesma essência que está no homem está na mulher. Ela não é um ser humano de segundo porte. Ela não é um ser humano de segunda categoria. É um ser humano que possui a mesma essência do marido. Aí você vê aí nesse texto que Jesus ele possui a mesma essência, o Filho, o Verbo, possui a mesma essência do Pai, mas é sujeito ao Pai. Jesus não é o Deus do seu Pai, mas o Pai é o Deus do seu Filho. Mas ambos possuem a mesma essência. Jesus é um Deus de segunda categoria? Não. Por quê? Porque Jesus possui a mesma essência do Pai. Tudo que o Pai é, ele é. Só que um é o Pai, o outro é o Filho. É só isso. Né? É uma hierarquia que existe. Mas isso não significa que dentro dessa hierarquia o Filho seja menos poderoso ou mais poderoso que o Pai. Ainda que ele deposite ao Pai lá no final e se sujeite a ele a todas as coisas, né? O Pai, ele continua sendo Pai. Né? O Filho continua sendo Filho, mas ambos possuem o mesmo poder. Né? Ambos são prescientes, são oniscientes. Né? É a mesma coisa. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Hebreus 1:9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros, tá? Mas mesmo Jesus tendo um Deus acima dele, tá? Esse Jesus que nós servimos é como se fosse, por exemplo, você imagina eu estar com um fósforo aqui e outro fósforo aqui aceso. Eu pego esse fogo aqui e acendo outro fósforo. Aquele fogo que eu acendi
é diferente do primeiro fogo? Não é. Tudo é fogo. É a mesma característica, né, que está no primeiro fogo, está no segundo. Né? Então, o filho, ainda que seja filho, embora sendo filho, ele possui o mesmo fogo do pai, porque saiu dele, faz parte dele, né? Faz parte do pai, o filho faz parte do pai, é a palavra do pai, certo? O filho faz parte do pai. João 20, 28. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Olha aí, Tomé chamando Jesus, né, de Deus, né? José chamando Jesus de Deus. Ó, Jonathan está compartilhando um texto aqui, ó. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então você vê Jesus sendo chamado de Deus, né? E Tomé chamando Jesus de Deus, tá? Então ele é Deus, certo? João 10, 33. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, aí Jesus agora como homem, né? Mas ele não perde a sua essência de ser Deus, tá? E aí você já conhece o texto, nós já estudamos esse texto, né? Onde ele fala, mas não está escrito na vossa lei, vós sois deuses, né? Então Jesus ali, naquele momento ali, ele ainda não tinha recebido de volta a sua onipresença, a sua presciência, tá? Ele só tinha a sua eternidade. Mas isso não fez dele ser chamado, né, ou ser qualificado, deixado de ser qualificado de Deus. Esse texto é importante, por quê? Porque você vai ver pessoas que vão dizer assim, Jesus nunca falou que era Deus. Você certamente já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Pessoas que falaram isso, Jesus nunca falou que era Deus. Sendo que aqui Jesus não está repreendendo quem chama ele de Deus. Muito pelo contrário, ele até respalda com o texto de Salmo capítulo 82. Né? Então aqui Jesus ele está deixando ser chamado de Deus. Ele não repreende. Né? Então se alguém falar assim, mas Jesus nunca falou que foi chamado de Deus, nunca Jesus escreveu que era Deus, né? Ou disse que era Deus, João 10, 33 fala que ele defende a sua divindade usando o texto caramba, sempre fala errado, né? De Salmo capítulo 82, tá? Vamos lá. Qual é o texto aqui? Deixa eu voltar aqui. Bom, agora eu vou pegar essa parte aqui, ó. João 3. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Vamos lá, ó. Hebreus 1:2. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Tá? Então, Jesus, ele é quem fez o mundo, tá? Sim, é isso aí, Jonathan, né? Êxodo 3 também fala, né? Jesus diz que é Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Talvez a gente vai estudar sobre isso na próxima semana, que eu vou pegar os textos, né, do Antigo Testamento, e aí a gente vai falar sobre isso daí. Volta aqui, rapaz. Tá meio teimosinho hoje ele aqui. Olha aí, tá vendo? Ó, voltou tudo. Vamos lá. Por que ele voltou tudo? Não pedi para voltar tudo? Show! Então, olha só, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, por meio da palavra, tá?
se faz o mundo. Aí você me pergunta, mas é só por causa da palavra? Não é só por causa da palavra. A palavra, ela tem a unção, ela tem o Espírito. Tá? A palavra, ela tem... Lembra de Provérbios capítulo 8? Que o Senhor ungiu a sabedoria? Pois é. Então, quando a palavra cria as coisas, começa a criar as estrelas, né? Começa a criar a fonte do abismo, começa a criar tudo, ela não cria porque é criadora. Simplesmente, ela cria porque nela reside essa unção, esse poder, o Espírito Santo, que trabalha no verbo, na palavra, e por meio dela se cria tudo. Ah, gente, voltou tudo de novo. Não é possível. Então, enquanto vai passando aqui, eu vou falando. Então, a palavra, ela tem esse poder de criar, ela tem essa fonte criadora, não por causa dela mesma, tá? Porque se não fosse por causa da unção que existe nela, ela não conseguiria criar. Essa palavra, ela já é ungida, tá? A sabedoria, ela é ungida. E também, aqui, quando Jesus veio à terra, também foi ungido, tá? João 1,10. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Tá? Então, Jesus, ele cria tudo. O verbo, ele cria tudo. O mundo foi feito por ele. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Certo? Só mais um texto para te deixar bem embasado aí, né? Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, certo? Então, tudo foi criado por ele. Ah, mas o Pai não criou nada? O Pai criou por meio dele, né? Tem um outro texto que diz que foram criadas por meio dele, né? Então, o Pai fala... O Filho, ele se apresenta criando por meio do Espírito, certo? Então, sempre os três ali, né, trabalhando juntos. Não tem como desassociar uma coisa da outra, tá? Ó, o verbo aparece na criação, certo? Gênesis 1:26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos, plural. Os dois estão fazendo, é plural, tá? O Pai e o Filho estão criando, né, o homem. A nossa imagem, a nosso caráter, né? A nossa personalidade e a nossa semelhança. É plural. Então, o Filho, né, está criando as coisas pela unção, pelo poder que existe na palavra, mas foi criada por meio da ordem dada pelo Pai. O Pai fala, igual eu estou falando aqui agora, o som está saindo, você está ouvindo o que eu estou falando, só que esse som não é um som que está ali jogado no vazio, tá? Esse som, ele é a palavra de Deus. Olha aqui, ó. A Isaías 55:11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, tá? Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Aí tem pessoas que pegam esse texto aqui, que é até válido, não tem problema, né? E colocam como se fosse, se Deus falou, falou. Se Deus não falou, não falou. Né? Vai se cumprir. Só que a palavra que sai da boca do Pai é o verbo, né? E a palavra vai voltar para ele, só que não voltará vazia, vai voltar depois de ter cumprido todo o propósito, né? Ou seja, vai fazer tudo que apraz ao Pai e vai fazer tudo aquilo que o Pai mandou ele fazer quando ele fosse enviado. E vai voltar para ele, mas não vai voltar vazia, né? Vai voltar com grande poder. Todo o poder foi dado ao Filho no céu e na terra, tá? Ele se esvaziou, ele foi vazio,
né? Ele se esvaziou de si mesmo, mas não voltará vazio, né? Ele não volta vazio, certo? Mas vai cumprir tudo aquilo que é para ser feito. Mas essa palavra sai da boca do Pai, tá? Salmo 33, 9. Porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Ou seja, o Pai fala e o Filho realiza por meio do Espírito, certo? Então é como o exemplo que eu acabei de falar. Por exemplo, vamos supor que tem alguém aqui que tá cego. Aí eu vou, pela minha palavra, eu falo, veja em nome de Jesus. Essa palavra surtiu efeito só porque eu falei? Não, porque nela há a unção do Espírito. Mesma coisa é Jesus. Jesus é uma palavra que é ungida pelo Espírito. Então ela vai lá e vai fazer tudo que o Pai quiser que ela faça. Certo? Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Olha aí, né? Depois que o homem pecou, né? Sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente, vai ser expulso do jardim, né? Então você vê que há sempre uma pluralidade, né, de pessoas ali, que é o Pai e o Filho sempre dialogando, sempre conversando, sempre se apresentando, né? E claro, o Espírito está ali porque é a unção que está ali, é o poder, não tem como desassociar. Ainda que não esteja aqui falando, a gente sabe que está ali, certo? Ó, Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Então, quem é que passeava ali no jardim do Éden? Era o Verbo. Por que não o Pai? Não pode ser o Pai? Não pode, porque João capítulo 1, versículo 18 diz que nunca ninguém viu o Pai, né? Mas o seu Filho ele tem feito conhecido. Então o Pai ninguém viu. Ninguém nunca viu o Pai, tá? Mas o seu Filho sim. Então, lá no Éden, quem estava ali passeando, conversando na viração do dia, era o Filho. Era o Filho. Aí você me pergunta, mas eles não tinham pecado. Pois é, mas aqui em Gênesis 3:8 eles já tinham. E você imagina eles verem o Pai naquela condição de pecado, certo? Então era o Filho que estava ali, era o Verbo que estava ali no Éden, conversando. Aí é um bom texto para que você use para quando tiver, por exemplo, testemunho de Jeová, né? Jeová Deus, que vai estar ali, você fala, não, Jesus é Deus. Aqui, o próprio texto diz que Jesus é Deus. Jeová Deus, né? Para você mostrar isso para eles. Gênesis 4:16. E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Aí você pode colocar diante da face aqui, ou ele estava diante mesmo, na frente, né, do Verbo ali vendo, ou falando, né, conversando na presença dele, tá? Mas uma coisa ou outra, face do Senhor, né? Ali o Verbo, penso eu. Olha que interessante esse texto aqui, gente. Ó. E o anjo do Senhor, aí quando fala anjo do Senhor, é o Filho mesmo, tá? Valeu, Mateus, sem problema nenhum. Vai lá, depois a gente troca ideia. Era o anjo do Senhor, porque... Ah, não, voltou tudo de novo. Vamos, enquanto vai passando, eu vou falando. O que acontece? Todas as vezes que você vê o anjo do Senhor, cara, 99% das vezes está falando do Filho. Por que está falando do Filho? Porque o texto seguinte geralmente vai falar assim, eu vi Deus e minha alma sobreviveu. Vou perecer porque eu vi o Senhor, né? Então, quando vai falando dessa forma, você já entende que é realmente ali o Filho que está se apresentando ali. Olha só. E achou junto à fonte, a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse Agar, serva de Sarai, de onde vens?
e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. Disse mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a sua aflição. E será este homem feroz, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela estava. Olha aí, olha o que ela diz. Tu és Deus que me vê. Olha aí, ó. Porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Olha o discernimento espiritual que ela teve. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava. Quem é que falava com ela? Era o anjo. Certo? O que é anjo? Anjo é enviado, mensageiro. Então, o pai não vai trazer mensagem de quem? Não tem como o pai vir trazer mensagem de ninguém. É o próprio filho. E aí vai dizer o seguinte no verso 13. Tu és o Deus que me vê. Porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Né? Então, esse que estava falando com ela era Deus. Né? Era Deus, era o Senhor. E é anjo. Por que é anjo? Porque é mensageiro. Vem trazendo a mensagem do Pai ali. Né? Pois é, poderia traduzir como mensageiro, né? Mas é porque essa palavra anjo ele já é mensageiro, né? Toda a teofonia do Antigo Testamento em que os homens puderam ver era Jesus, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, a quem os homens foi dada permissão de ver. Exatamente. É isso daí, né? Vamos ver aqui. Maurílio, Oi, Livingston. só pegando um gancho aí que você estava falando, eu até compartilhei um texto aí de Apocalipse que diz que o Espírito de Jesus, ele sendo a testemunha fiel, ele é o Espírito da profecia. Isso. E aí, por exemplo, muitos cristãos, inclusive, considera assim irrelevante o Velho Testamento porque acha que Deus pega aquela ideia lá que as seitas, às vezes, algumas pessoas colocam que o Deus do Velho Testamento era um Deus mau, um Deus que matava e tal, e aí Jesus veio e trouxe a graça. Mas eu tenho falado para as pessoas que o Pai é o Deus de graça. Sim. Inclusive, na lei também, ele demonstrava a sua graça. Mas as pessoas têm essa dificuldade. Então, todas as vezes, praticamente, 90 e tantos % que Deus se manifestou no Velho Testamento, como você está mostrando esses textos aí, inclusive se o islamismo pegasse esse texto e analisasse profundamente, eles viriam que aí é o próprio Jesus, não é? Exatamente. O mensageiro do Pai. Então Jesus ele se manifestou ali na sarça e várias vezes, várias aparições, sempre ali foi o Senhor Jesus. Então como que o Deus do Velho Testamento era um Deus diferente do Novo Testamento? O do Novo Testamento é um Deus de graça e o do Velho Testamento é um Deus de juízo. Percebe, então, que afeta a fé de muitos irmãos hoje? É o que a irmã Luciana colocou ali agora, né? É a doutrina de Marcião, que é aquela doutrina, né, que é um Deus vingativo do Antigo Testamento e um Deus bonzinho do Novo Testamento, né? E que o Moisés era o inimigo, era o diabo, era a serpente, era o enganador, né? Ou seja, eles fazem essa dualidade, né? Eles dividem, né, o Deus bonzinho e o Deus mau, né? Marcião, é isso aí, né, Stênia? Marcião. Esse é o camarada, inclusive foi ele que colocou, né, Velho Testamento e Antigo Testamento. A gente hoje tem essa forma de falar por causa dele, né? Irmão Igor, Sim. ele é responsável pela separação da comunhão entre o povo de Israel e a igreja. Porque com essa heresia, ele separou o Velho Testamento do Novo e criou inimizade contra os judeus. Sim, porque ele dizia que o Deus dos judeus é igual o discurso de um monte de gente hoje no YouTube. É um Deus
que é vingativo, um Deus tirânico, sanguinário, né? Então, os judeus eles classificam como um grupo de segunda classe. E aí, para ser salvo, tem que pegar só o Novo Testamento, o Antigo Testamento é só uma historinha que está ali. Você vê a cegueira do povo, né? Aonde que entra, e olha quantas revelações a gente está lendo aqui, né? Só acerca no Antigo Testamento. Então, Estênio, Marcião foi um heresiarca. Esse camarada, ele ensinava justamente isso que a gente está acabando de falar, né? Ele era nascido lá por volta de 250, mais ou menos por aí, antes de Cristo. E ele ensinava que o Antigo Testamento, o Deus do Antigo Testamento, era um Deus diferente do Novo. Que o Deus do Antigo Testamento, ele aprendeu, né, a ser como se comportar por intermédio do Filho, né? Porque Marcião, porque Jesus, ele era um Deus de amor, né? E Marcião, olha, Marcião de novo, ó. É que eu tô lendo aqui tô lendo aqui as mensagens, né? Aí confunde. E o Jeová do Antigo Testamento é um Deus ruim. Inclusive, eu tô até para fazer um vídeo sobre isso, que eu tenho aqui um material que fala sobre isso, né? Jeová, falso Deus. É um livro antigo, da década de 90, que bate muito nessa questão de Jesus ser um verdadeiro Deus e o Deus do Antigo Testamento ser um falso Deus, né? Então, eu só estou preparando aos pouquinhos esse material para poder lançar um vídeo lá no YouTube, né? Como o Pai amaria o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, hein? Pois é, onde é que ele aprendeu a amar, né? Foi por meio do ódio que ele sentia pelo Pai. Se o tempo inteiro ele reverencia o Pai. O tempo inteiro Jesus está reverenciando o Pai, o tempo inteiro Jesus está apontando para o Pai, e o Pai o tempo inteiro está apontando para o Filho, né? Então, quer dizer, é uma troca, não existe uma dualidade, não existe uma divisão, existe uma unidade entre os dois. Certo? Bom, vamos lá. Eu acho que esse aqui é o último exemplo de hoje, ó. Bom, eu vou ler aqui o texto. É um texto grande, mas vai valer a pena que a gente dá uma lida nele aqui, que é bem interessante. Inclusive, eu gravei até um vídeo ontem sobre esse texto, né? Ó, Gênesis 18, 1:33. Depois apareceu-lhe o Senhor nos cavalhais de Manre. Vocês estão vendo aí que está grifado em vermelho, né? Onde está grifado aqui em vermelho é porque são os pontos importantes aqui. Estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia, ele levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. Observa aqui, gente, que o texto fala de 3 homens, tá? São 3 homens aqui. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e encostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Seja ânimo, né? Depois o passarei diante, porquanto por isso chegaste até o vosso servo. E disseram: Assim faze como disseste. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, ou seja, 10 quilos, né? E faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela terra e boa e deu ao moço que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la aí na tenda. E disse: Certamente, olha aí, gente, certamente tornarei a ti por este tempo de vida. Observe que aqui nesse versículo fala assim, ó, e disseram-lhe. Todo mundo perguntou. Agora aqui embaixo fala assim, e disse, no singular. Em cima disseram, embaixo disse. Por quê? Porque aqui diz assim, ó, ele iria voltar novamente. Para quê? Para abrir a madre de Sara. Agora, quem é que abre a madre de Sara? Né? Se você for ler lá, mais na frente, se não me engano,
é em Gênesis capítulo 21, tá? Tem até aqui o texto, ó. Gênesis 21. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito. E fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Que é justamente esse texto aqui, né? Certamente tornarei a ti por esse tempo de vida. Então, dos 3 anjos que estão ali, um anjo é o verbo, tá? Um anjo é o verbo. Então, 3 estão ali, e dos 3, um que fala diretamente com a Sara, ali, é que volta mais na frente no capítulo 21, ou seja, depois de um ano, volta e abre a madre dela. E o Senhor voltou conforme tinha prometido, ou seja, esse texto aqui, gente, para judeu isso aqui, ele vai ficar com a cabeça louca, porque como é que ele vai dizer que o pai é anjo? Não tem como dizer que o pai é anjo, o anjo não é enviado de ninguém. Então aqui está falando certamente do filho, né? Então o filho é que está aqui sendo enviado pelo pai e está levando essa mensagem para Abraão. E disse que iria voltar dentro de um ano para poder abrir a madre de Sara, e que foi o que aconteceu, né? Muito bem. Eis aqui Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda e estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos, adiantada em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Olha aí, de novo, o Senhor, Adonai, ali. O Adonai é Jeová, tem que ver ali, eu acho que é Jeová. E disse então o Senhor a Abraão, porque se riu Sara, dizendo: na verdade darei a luz ainda, havendo já envelhecido. Olha como é que esse anjo fala. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ele não fala haveria alguma coisa difícil para mim. Ele fala ao Senhor. Por quê? Porque ele está agindo em nome do Pai. Tudo que o filho faz é por intermédio do Pai. Certo? Então o filho foi até ali e vai fazer, e você vai ver mais textos ali que vai dizer que tudo que ele vai fazer é por causa do Pai. Tá? Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo de vida. E Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. Ele disse: não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma. E Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor para agir com justiça e juízo. Para que o Senhor faça vir sobre Abraão, olha ele falando o Senhor na segunda pessoa, né? Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor, agora ele falando com Abraão: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. Olha aí, gente, como é que é o tempo todo, né? Lá em cima e aqui embaixo. O Senhor lá em cima e eu aqui embaixo, né? Então você vê que o filho, ele é chamado de Senhor, né? Ele é chamado de Jeová, ele é chamado de Adonai, ele é chamado de Elohim, ele é chamado, né, de Elohá, ele é chamado de Deus. Então, ó, mas Abraão, vamos lá, vindo até mim, né? Aqui, esse versículo aqui, vindo até mim. E não sabeloei, então viraram aqueles homens o rosto dali e foram para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Ou seja, dos 3 homens ficou claramente que 2 ali são anjos comuns, anjos criados. Mas um ali é o verbo. E ele ficou ali em pé diante da face do Senhor. Por isso que eu peguei aquele texto de Gênesis 4 que fala de Caim, porque Caim ficou em pé diante da face do Senhor. Ele ficou conversando diante da face do Senhor ali, né? E aqui diz a mesma coisa. E jogou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo. Aí esse versículo aqui inteirinho, gente, é só aquela intercessão dele, né? Com
com Deus, né? E aí, depois que ele fez toda aquela intercessão, são 10 versículos, aí no versículo 33 vai dizer assim: e retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. No capítulo 19, já vai acabar a história, vai falar assim, versículo 1. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. Mesma coisa, né? Estava lá sentado também Abraão, agora é Ló que está sentado aqui, né? E vendo-os Ló, igual Abraão, vendo de longe ele chegando, né? Ele se apressou, né? Se reclinou e foi fazer comida também. Levantou-se o seu encontro e inclinou-se com o seu rosto à terra. Agora preste atenção no que eu quero falar aqui. São 2 anjos, tá? Por que não eram 3? Porque um ficou lá trocando ideia com Abraão, ficou lá conversando com ele, enquanto Abraão estaria conversando com aquele anjo, porque lembra que ele disse que não iria ocultar nada a Abraão? Claro que essa conversa não foram só 10 versículos, foram muito mais coisas, né? Ele passou muito tempo conversando com Abraão. Nesse conversa com Abraão, os 2 anjos chegam lá em Sodoma. Aí você vê aqui no versículo 13, falando assim: porque nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor. Lembra que lá no capítulo 18, Jesus fala assim, o verbo, né? Porque o clamor tem chegado até mim. O anjo fala isso, né? Tem chegado até mim. Agora, esses 2 anjos não falam isso. Eles falam, tem chegado até a face do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Está percebendo aí a diferença? Agora, olha o versículo 23. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Aí agora, o que aconteceu? No pôr do sol, os 2 anjos chegaram lá. E ficaram lá até o amanhecer. No amanhecer, deu tempo daquele terceiro anjo, que é o verbo, chegar até Sodoma. Quando ele chega em Sodoma, o que ele faz? Né? Ló já tinha entrado em Zoar, porque aqueles 2 anjos já tinham apertado Ló para salvar a vida dele e da família, menos a esposa dele, né? Aí o que o verbo faz? Então o Senhor, da parte do... Perdão, então o Senhor fez chover enxofre e fogo da parte do Senhor, desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Né? Então o Senhor, o verbo ali, o anjo, da parte de Deus lá de cima, fez chover fogo e enxofre. Né? Então é um Senhor aqui embaixo, a palavra ali é Jeová, então Jeová da parte de Jeová, né? Fez chover enxofre e fogo. Então são 2 seres pessoais que têm a mesma nomenclatura e que são tanto um quanto o outro chamado de Senhor e Deus, né? E que possuem também a mesma essência. Versículo 27 diz assim: e Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Né? Aí lá ele viu a cidade fumegando, né? Então, esses textos aqui, gente, eles são fundamentais para a gente entender como que no Antigo Testamento Jesus ele é visto, tá? O verbo ele é visto. A Bíblia não tem problema nenhum em chamar o verbo, né, de Adonai, de Elohim, de Jeová, né, de Deus, né? Não tem problema nenhum. A gente vai ver na nossa segunda aula mais textos sobre isso, tá? Sobre essa divindade de Jesus no Antigo Testamento, tá? E depois nós vamos ver Jesus como homem e depois como ele ressuscitado, tá? Então eu vou deixar essa aula aqui. Alguém quer comentar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta? Luciana quer comentar algo? Alguém quer falar algo? Irmão Igor. Sim. É que o irmão Lucas quer fazer um comentário. Sim. No começo da aula, o senhor mencionou que Deus, o teu Deus, né, te ungiu com óleo de alegria porque amaste a justiça e a equidade, né? Aham. Então, o segredo está no seguinte: Deus, Jesus é a expressão de Deus. Isso. Então, Satanás,
ele expressa uma coisa que ele não é, Aham. certo? Porque ele se aparece com anjo de luz. Então está dissociada a expressão daquilo que ele é. Mas Deus não. Deus, ele expressa aquilo que ele é. Então ele não mente sobre sua própria natureza. Não. Por isso que Jesus é a imagem de Deus, porque está escrito em Colossenses 1:8, né? Que é a imagem do Deus invisível. Porque é a expressão, imagem é expressão. Então eu, por exemplo, será que nós expressamos o que realmente nós somos? Muitas vezes não. Muitas vezes nós somos fingidos, né? Porque nós não expressamos o que de fato nós somos. Mas quando a nossa expressão se manifesta, aí nós somos verdadeiros. E Deus é verdadeiro porque a própria expressão é também a sua essência, né? Então o segredo para distinguir o filho do pai, exatamente porque Deus se expressou na justiça, na equidade, né? Isso. Então, como vamos pensar assim, se Deus tivesse a possibilidade de se expressar de outra maneira, né? Aí ele seria outro Deus. E a outra coisa, Deus precisa ser Deus de si mesmo. Porque os cientistas falam assim, se Deus existisse, ele inventaria uma pedra tão pesada que ele não poderia carregar. Mas ele fez essa pedra tão pesada, né? Por quê? Foi o pecado. E quem resgatou Jesus da morte? Foi o próprio Pai. Então, o próprio pecado pesou sobre Jesus de uma forma que ele foi separado de Deus naquela hora. Então, essa argumentação de dizer assim, se Deus existisse, ele inventaria uma pedra tão pesada, que ele é todo poderoso e não poderia levantar. Mas para ele ser Deus de si mesmo, ele pode fazer isso. Porque Deus, para ser Deus, tem que ser Deus de si mesmo também. Porque na hora que ele precisou, ele foi ressuscitado. Porque o pecado era tão pesado que separou ele do Pai. Então era tão pesada que separou ele do Pai. E o próprio Pai o resgatou. Então esse argumento também aí, que o pessoal na filosofia usa, é quebrado. Isso para mim não tem valor nenhum, esse argumento. Não, e o pior é que Jesus mesmo disse, né? Que ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente. Né? Ele a dava voluntariamente a sua vida. E deu, né? E ficou morto, realmente, Jesus morreu. Né? Ele foi sepultado. Né? Tá certinho aí, Lucas. Obrigado aí pela participação. Alguém mais quer falar alguma coisa? A Luciana quer falar algo? Eu vou falar, irmão Igor. Sim. Paz, meus irmãos. O que eu acho também muito interessante na palavra, até o que o irmão Lucas acabou de falar, né? Que Jesus é a imagem, né, visível do Deus invisível. Então, quando em Gênesis ele diz ali, façamos o homem a nossa imagem, se a gente parar para pensar, que imagem era essa? Se naquele momento, né, Deus é Espírito. A palavra era o Filho com ele, né, criando todas as coisas. Então, que imagem era essa que Deus estava colocando? O Senhor, quando ele fala, façamos um homem a nossa imagem e semelhança, ele já tinha a imagem do filho dele, que estava por vir. Porque antes dele falar que haja luz, né, o filho já tinha morrido, né? Ele já era o sacrifício diante do Pai. E que imagem era essa? De um filho imortal. Assim foi Adão também. Adão já tinha vida eterna, o primeiro Adão. Só que ele perdeu com pecado. Então, quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele já tinha nele a imagem do filho. E semelhança, irmão Igor, tu falou uma coisa muito interessante. Jesus, ele era coparticipante com o Pai, né? Na divindade do Pai, porque ele foi gerado do Pai. E nós somos coparticipantes de Jesus. Então, essa semelhança, coparticipantes do divino. Quando a gente começa a falar desses assuntos assim, tem hora que dá um negócio aqui na mente, né? Mas é o divino dentro de nós, né? E que já estava sendo mostrado ali no Éden. E o Filho, o tempo todo, escondido no Pai. Só foi revelado, como diz a palavra, né? Na plenitude dos tempos. É isso que eu queria falar. Amém, né? É porque a gente fala assim, né? O pastor Acélio até costumava usar essa frase, né? Filho de peixe, peixinho é. Né? Filho de peixe, peixinho é.
Mas, de fato, nós temos... Esse era o exemplo que eu ia usar depois, né? Eu usei o exemplo do marido e da mulher, possuem a mesma essência, o mesmo DNA. E aí, o que Jesus fala, né? Na verdade, é Paulo que fala acerca de Jesus. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, serão ambos uma só carne. Grande é esse mistério. Me refiro, porém, a Cristo e à igreja. Né? Então, no casamento, nós seremos uma só essência com o Filho. Né? Isso é grande demais para a nossa cabeça, porque, na verdade, Deus será tudo em todos. Né? Então, a gente fica assim, como é que pode isso? Pode porque é um casamento. Vai ser uma coisa só ali. Eu não estou dizendo que a gente vai começar a receber adoração, vamos ser onipresentes, não é isso não, irmão. Mas eu estou dizendo que a natureza divina em nós será a natureza semelhante à de Jesus. Aliás, nós já temos essa natureza, mas ainda não está em sua plenitude como ficará quando formos uma só carne com o Filho. Certo? Então, gente, é isso daí. Eu vou salvar aqui essa aula, né? E aí Oi? Antes de você encerrar, acho que é Pedro, né, que fala assim que o Senhor, ele nos fez participantes da sua natureza. Isso. E aí vai lá para aquele texto lá da sarça ardente, quando, na verdade, parece que no hebraico diz assim, eu serei o que serei. E aí quando Jesus vem, ele diz, né, eu sou. Várias vezes ele diz, eu sou, inclusive quando foram prender, ele falou, eu sou, os soldados caíram por terra. Então ele se transformou em um ser humano para que nós pudéssemos receber dessa natureza divina. Isso. E aí se tornar um conosco, como diz aí, Paulo fala, aquele que serve ao Senhor é um espírito só com ele. É o casamento, igual você estava se referindo aí. Não que a gente vai ser adorado, como você mesmo falou, porque às vezes as pessoas podem entender mal essa expressão. Nós vamos expressar Cristo, os 7 olhos do Senhor em toda a terra, e toda a terra será bendita, todas as famílias da terra serão benditas por causa da igreja, por causa do Israel espiritual. Isso, às vezes, você estava falando dessa questão de compartilhar com os judeus, os ortodoxos é quase que impossível, não impossível, mas é quase que impossível na argumentação, como eu estou dizendo, no convencimento do Espírito Santo ao coração deles. Mas na argumentação eles rejeitam completamente qualquer hipótese de Jesus ser Deus. Eles até muitas vezes podem aceitar Jesus como o Messias, né, como alguém que veio para libertar Israel e tal, mas não como o verdadeiro Deus expresso, né, na imagem dele. Verdade, né? Inclusive, Justino Mártir, ele coloca assim, né? Que Deus se fez semelhante aos homens. Aliás, que o Filho de Deus se tornou semelhante aos homens, para que os homens se tornem semelhantes ao Filho de Deus. Né? Aleluia. Bem legal essa expressão aí de Justino, né? Amém, então, gente? Vamos lá, vamos orar para a gente estar encerrando. Igor, Oi. Não, o que eu queria falar rapidinho, só para acabar. A palavra, né, que vem dos céus, né, que é o Filho, nos faz a imagem do homem imortal. Imortal. Ainda não somos. Mas quando ele passamos o homem a nossa imagem e semelhança, é a imagem do homem imortal, é a igreja gloriosa. João fala assim, né? Porque ainda não é... João fala assim, porque ainda não é manifestado o que haveremos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Né? Então, ainda não é manifestado o que haveremos de ser, mas quando ele aparecer, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Olha que maravilha que o apóstolo João fala, né? Muito bonito isso.